Olá, tudo bom com você? Que bom te encontrar aqui. E hoje, mais uma vez, eu estou gravando uma live, naquela sequência de lives, o chamado da ayahuasca. E para hoje, falando sobre o chamado da ayahuasca, aonde muitos, relatam que muitos entram em contato comigo e, Lígia, eu sinto que eu recebi o chamado da ayahuasca. E o que seria esse chamado da ayahuasca? O chamado da ayahuasca é aquele momento onde ela diz para você: está na hora de você saber quem você é. Está na hora de você voltar a ser quem você veio para ser. Esse é o chamado da ayahuasca. E através desse chamado da ayahuasca, nós temos a oportunidade de aprender muito sobre nós mesmos. E para hoje, nessa live, eu estarei falando sobre o chamado da ayahuasca e ancestralidade, curando a raiz. Quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala daqueles que vieram antes de nós. Só que nós também somos ancestrais. Quem nós somos vem de muito longe. Então, quando a gente fala da ancestralidade, nós também somos ancestrais, certo? A ayahuasca, ela reverbera no campo familiar. Ela vai muito longe, nas linhagens, nos ciclos que vieram antes de nós. Tem até um livro que eu estou lendo, que o nome do livro é O Retorno do Ancestral. Nesse livro, ele é um psiquiatra que escreveu esse livro, é um livro já um pouco antigo, e ele diz que a cada 3 gerações, uma vem para repetir o que aconteceu. Então, se vocês olharem aqui, quando a gente fala a cada 3 gerações, alguém vem para repetir aquilo que está no sistema. Então, a cada 3 gerações, se você pensa aqui no avô, no pai e você. Por isso que quando nós consagramos a medicina ayahuasca, nós temos a oportunidade de revisitar a nossa história. E a cada 3 gerações, a gente vem repetindo aquilo que estava lá na ancestralidade dos nossos avós, certo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A cada 3 gerações, a terceira vem repetindo aquilo que aconteceu na história ancestral, familiar. Quando consagramos a ayahuasca com consciência, ela pode nos levar a reencontros profundos com a nossa ancestralidade. Aí é aquele momento onde a gente passa a conhecer a nossa ancestralidade, mas não muitas vezes com a história que chegou até nós. A gente tem a oportunidade, através da ayahuasca, a ir lá e entrar nessa história por nós mesmos. E tudo isso nos leva a reencontros profundos com a nossa ancestralidade, revelando memórias, dores, dons e padrões herdados de nossos antepassados. Muitas vezes, repetimos coisas que muitas vezes nem sabemos de onde vem. E essa repetição, ela vem dos nossos ancestrais, na linhagem familiar. Então, nós apenas estamos repetindo toda uma história que vem de muito longe. E muitas vezes, quantas vezes, nós nos deparamos com dons que vêm de um antepassado. Eu, por exemplo, falando de mim, o meu avô materno, ele tinha um espaço onde não era umbanda, não era kardecismo, mas ele tinha ali a presença de toda a entidade espiritual, aonde ele realizava trabalhos. A minha mãe falava que era mesa branca. Recentemente eu conheci uma tia que é mãe de santo,
e ela me contou um pouco mais da história, e ali ele recebia todas as entidades espirituais, realizava os trabalhos, benzia, fazia todo o trabalho dele. Há uns 15 anos atrás, quando eu iniciei nessa minha jornada espiritual, quem veio para me iniciar, para me colocar nesse caminho, foi o meu avô. E como eu não tive muito contato com ele, no início eu não reconhecia. Eu via aquele senhor, meu avô era negro, né? Ele vinha e me chamava e dizia, e me conduzia, isso através de desdobramento, sonhando, né? Vamos colocar assim. E ele se apresentava para mim e me levava para conhecer trabalhos espirituais extremamente importantes, aonde eu só recebi orientação que presta atenção, porque você vai trabalhar com isso. E hoje eu estou aqui, repetindo. Meu avô, hoje eu considero ele meu mentor espiritual, me colocando diante daquilo que eu vim realizar. Muito lindo tudo isso, né? Isso é o que mais acontece. Quantas vezes pessoas chegam e começam a trazer histórias de uma avó, de uma bisavó, tataravó, que era benzedeira, e assim por diante. E de repente sente ali no coração que ela também tem esse chamado dentro dela. E a gente tem visto muito isso acontecer. Aí sabe aquela sensação de carregar muitas vezes um peso que não é seu? Pode ser que venha da sua ancestralidade. Muitas vezes são heranças emocionais, comportamentais e até espirituais que atravessam gerações e manifestam como medo, doenças, dificuldades financeiras, dificuldades em relacionamento turbulentos ou padrões repetitivos. A ayahuasca, com sua força espiritual e amorosa, abre os olhos da alma para que a alma possa enxergar essas histórias ocultas. Ela nos leva a olhar para os excluídos da família, para os que foram esquecidos, os que foram julgados, para os feridos que ninguém pôde ou soube dar lugar para eles, ou até mesmo curar. Então a ayahuasca, quando ela vem mostrando tudo para nós, ela tem essa sabedoria de trazer para nós tudo isso. E ali naquele momento, quando nós nos deparamos com essa história ancestral nossa, que vem se repetindo através de nós, ali nós temos a oportunidade de não mudar o que aconteceu, mas poder cessar muitas coisas em nós, ou de repente colocar à luz coisas lindas que podem e devem estar dando continuidade. Eu digo isso até pelo trabalho que eu realizo, dando continuidade a coisas que não precisam cessar. Então não é somente coisas ruins que a gente precisa romper e cessar. Tem muitas coisas lindas que sim, nós devemos levar adiante, certo? Porque isso tudo faz parte da linhagem que nos trouxe para cá, da linhagem familiar, e que nós não podemos simplesmente cortar e fingir que não existe. Então a ayahuasca traz toda essa sabedoria, e quantos homens e mulheres estão se levantando, realizando trabalhos lindos, espirituais, trabalho que ajuda e auxilia, eu gosto de usar muita palavra auxilia, toda a linhagem familiar e auxilia outras pessoas também. Durante a consagração, é comum vivenciarmos visões ancestrais. Quantas vezes nós enxergamos e estamos ali inseridos em tribos indígenas, em tribos africanas, em tribos de outras etnias também? Quantas vezes nos vemos nesses lugares? E quando nós nos vemos lá, é interessante que ali a gente consegue dizer para nós: eu faço parte, eu vim daqui. Muitas vezes aparece para nós com muita facilidade
membros familiares que a gente só às vezes ouviu falar, ou muitas vezes nem ouvimos falar. Aí de repente quando a gente comenta com a mãe, com o pai, com avós ou com irmãos, eles conseguem falar quem é a pessoa que apareceu ali. E eu acho isso tudo muito lindo. E isso por várias vezes aconteceu comigo. Eu já tive encontros com pessoas da minha família que eu não sabia o nome. E se apresentou para mim com o nome e tudo. E a hora que eu fui confirmar, realmente era aquele nome. Então sentimos inexplicáveis saudade, muitas vezes luto por algum ente querido que a gente nem sabia da sua existência, e de repente ali a gente sentindo tudo aquilo, muitas vezes raiva, muitas vezes saudade, que não parece ter origem atual, né? Muitas vezes a gente sente isso e de repente a hora que a gente vai consagrar, a gente descobre de onde que vem aquele sentimento que nós estamos. É interessante que com a ayahuasca, é um dos mistérios, né, da ayahuasca. Até eu quero gravar vídeos também falando sobre isso, os mistérios da ayahuasca. Eu estava hoje pensando sobre isso, na hora que eu estava escrevendo. Quantas vezes, né, nós chegamos para consagrar a medicina ayahuasca e a gente já estava no processo antes. E a hora que a gente chega lá, aquilo só é revelado. E a gente mesmo diz para nós, nossa, mas eu já estava a semana toda vivenciando isso, já tinha sonhado com isso, já tinha visto isso, já tinha tido um déjà vu com isso. Então é tudo muito interessante. Insights sobre padrões familiares que se repetem em você. Quantas vezes estamos passando por situações que na verdade estamos apenas repetindo. E a hora que a gente acessa, que é uma repetição, ali nós temos a oportunidade de cessar em nós, agradecendo o que foi, mas decidindo por nós mesmos que daqui para frente será diferente. E quando a gente traz essa consciência, quando eu digo daqui para frente eu cesso em mim, porque daqui para frente eu quero fazer diferente, eu faço isso com muita reverência, com muito respeito, porque eu não estou dizendo para eles que eles foram errados. Eu estou apenas dizendo que para mim, neste momento, ficará melhor eu fazer dessa forma. Então todo esse movimento, nós nunca podemos esquecer de fazer isso sempre com muita reverência, porque senão é como se a gente estivesse julgando e criticando o que eles fizeram, como eles foram, dizendo também que eu serei melhor do que eles. Isso não é verdade. Então eu apenas digo com muita pureza, com muito amor no coração, agradecendo pelo que foi, mas sabendo agora que eu posso fazer diferente. Quando a gente passa por todo esse processo, né, nós temos a oportunidade de, quando a gente faz assim, olha para essa ancestralidade, aí a gente tem a oportunidade ali de muitas vezes ter curas espontâneas de traumas transgeracionais. Não é como um milagre, mas como a gente acessa tudo aquilo, a gente passa a ter consciência do que foi que aconteceu. E se havia alguma repetição de alguma doença, e eu passo a ter consciência daquilo, é como se eu rompesse aquele véu que me impedia de enxergar. Então agora, como eu vejo, eu começo a romper com aquilo que já não me serve mais. E quando vem uma doença, vem alguma coisa assim, a gente também pode fazer isso. Por que isso é importante? Porque honrar nossas raízes é o primeiro passo para florescer com força e verdade. Então, como eu falei anteriormente, sempre que a gente vai fazer esse movimento de olhar para a ancestralidade, ver um padrão que está ali acontecendo, repetindo, chegou em mim e eu decido não continuar, isso tudo a gente tem que saber fazer com muito respeito, para não ferir tudo o que aconteceu, para não dizer que lá atrás estava tudo errado, porque não estava. Nós somos hoje o que somos por conta de toda essa ancestralidade que veio antes de nós. E daí vem muita força.
E quando eu nego, nós também estamos negando toda essa força que chegou até nós. Quando reconhecemos e acolhemos a história da nossa linhagem, mesmo as partes difíceis, liberamos energia vital que estava bloqueada. Então, quando a gente olha para a história da nossa ancestralidade, reverencia, nós liberamos muitos bloqueios que antes impedia que dessemos passos adiante. Então, cada vez que você tiver a oportunidade de revisitar a sua ancestralidade, faça isso com muito respeito. Quando você precisar encerrar algo em você, faça isso com muito respeito. Curar a ancestralidade em nós, veja bem, nós não curamos lá, nós curamos em nós. Nós temos a oportunidade de nos liberar. Liberar os que virão através de nós e liberar os que virão também através dos nossos irmãos, através dos nossos sobrinhos e assim por diante, através dos nossos filhos. Então a gente libera, nos liberamos e liberamos liberamos os que virão através de nós. É transformar a dor em sabedoria, silêncio em voz, exclusão em pertencimento. É onde nós acolhemos tudo e todos. Tudo faz parte, tudo existe. Quem nós somos hoje faz parte de toda a ancestralidade que veio que veio antes de nós. Sempre que você for revisitar a sua ancestralidade, faça isso com muito respeito, com muita reverência. Porque a hora que você tem respeito, reverência, você desbloqueia energias que estão bloqueadas no aqui e no agora. Certo? Hoje eu falei um pouco sobre ayahuasca e ancestralidade, curando a raiz. Se você sente de receber mais informações sobre como consagrar da medicina ayahuasca, eu gravei uma série de vídeos, são mais de 20 horas aula, falando sobre a ayahuasca, falando sobre os processos com a ayahuasca. Se você sente que precisa dessas aulas, que deseja aí no seu coração ter acesso a um pouco mais de conhecimento, tem muita coisa, mas muita coisa solta, muitos vídeos, muitas informações, mas infelizmente boa parte desse material disponível aí, eles vêm mais trazendo confusão do que clareza. Tome muito cuidado com vídeos que você olha, tome muito cuidado com informações que você está acessando para consagrar da medicina ayahuasca. Sempre que você for consagrar desse elemental, faça isso com muito respeito. Escolha respeito a esse elemental, respeito a você mesmo. Escolha um lugar seguro. Conversa com o dirigente antes de você consagrar da medicina ayahuasca. Para você escolher um bom lugar, você precisa pesquisar esse lugar. Você precisa conversar com o dirigente. Certo? Então é isso. Fica aí um pouco dessas informações. Se você sente de receber essas videoaulas, adquirir essas videoaulas, você pode colocar aqui nos comentários videoaulas, que daí eu envio para você o link, tá? Ou você pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp que eu vou estar colocando aqui também, tá bom? Gratidão mais uma vez por você assistir esse vídeo. Compartilha ele com quem você sente que precisa receber essas informações. Gratidão mais uma vez.